Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Lu Chiara, numeróloga e taróloga, e hoje estou aqui para mais um vídeo, né? Trouxe um vídeo bem bacana para vocês de autoconhecimento, onde eu vou falar sobre os meses do ano, os meses que a gente nasceu, né? Não sei se você sabe, mas o mês que você nasceu, você sabia que tem uma influência imensa no primeiro ciclo de vida, né? Na tua infância, na sua adolescência, na sua juventude. O mês que a gente nasce, ele é determinante para mostrar como que vai ser esse cenário da nossa vida nessas fases, né? Na infância, adolescência e juventude. E, gente, esse conhecimento é maravilhoso, tá? Eu já vi até hoje, acho que eu não vi ninguém falando sobre isso, da forma que eu vou abordar aqui hoje. E assim, quando eu descobri isso na minha vida, olha, foi assim uma coisa tão maravilhosa que eu consegui perdoar pessoas importantíssimas na minha vida, só de conseguir entender isso. Porque eu parei de me vitimizar, eu parei de achar que as pessoas eram culpadas por aquilo que me acontecia, que eu era uma vítima da família, da sociedade, enfim, eu consegui entender várias coisas e consegui perdoar pessoas. Então, assim, é um conhecimento riquíssimo e que eu espero que ajude muita gente a se conhecer, né, e entender que tudo nessa vida tem um motivo. Nada acontece por acaso. Então, assim, se você nasceu em janeiro, se você nasceu em junho, se você conhece pessoas que nasceu em novembro, dezembro, tudo tem um porquê. Não é por acaso, certo? Não tem nada por acaso, nada é aleatório. Tudo é por merecimento, é por lei da atração, a gente só atrai aquilo que a gente vibra. Então, quando a gente nasceu, enquanto a gente, né, antes de encarnar, você, né, nós éramos espíritos e a gente, enquanto espírito, já tinha uma vibração, né, esse espírito vibrava numa frequência. Isso, né, esse espírito tinha ali todo um processo de evolutivo, foram várias vidas que já tiveram. Então, todos nós, né, encarnamos porque nós temos necessidades evolutivas. E baseado nisso, o mês que a gente nasce, ele vai ser importantíssimo e vai ser determinante para mostrar como será essa nossa chegada aqui no planeta Terra, né? Esse palco da vida aqui, como que a gente vai ser recebido aí no ambiente familiar, tá? Então, assim, é interessantíssimo esse conhecimento. E assim, para que vocês entendam. Como que funciona? Eu não vou falar de astrologia, tá? Embora a gente vá falar aí sobre meses do ano, mas eu não vou falar sobre signos. Esse vídeo não é sobre astrologia. É um vídeo de autoconhecimento, mas ele está fundamentado, a base aqui é a numerologia cabalística, que é a numerologia que eu estudo aí há vários anos, tá? Já tem mais de 5 anos que eu sou uma profunda estudiosa da numerologia cabalística. Então, eu sei o que eu tô aqui falando, tá? Eu sei o que eu trouxe aqui para vocês, sei a profundidade desse conhecimento e eu acho bem bacana você entender isso, tá? Que você pode usar na sua vida, pode compreender de repente a vida dos seus filhos, né? Se você tem uma criança, é imprescindível esse conhecimento, vai te ajudar bastante a compreender a mente do teu filho e ajudar ele a se desenvolver sem você esmagar os talentos dessa criança, tá bom? Então funciona assim, vamos lá. O que a gente tem que entender é que na numerologia existe uma coisa chamada ciclos de vida. É mais ou menos parecido com aquilo que a gente aprende na escola, né? Quando a gente está na escola, a gente aprende que o nosso processo aqui, o processo humano é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Não tem, né? Essas fases aí do desenvolvimento que a gente aprende. Então, assim, os ciclos de vida na numerologia são 3. Então, nós temos 3 grandes ciclos. E funciona assim, o primeiro ciclo ele corresponde justamente a esse cenário que a pessoa vai estar exposta aqui, quando ela nasce, incluindo a fase da infância, a primeira e a segunda infância, a primeira que vai do 0 aos 7 anos, a segunda dos 7 aos 14 e depois a fase também da adolescência e da juventude, né? Então, todo esse período aí. O segundo ciclo, então o primeiro ciclo, só para deixar claro, ele é o ciclo formativo. Por quê? Porque é aquele ciclo onde, né, a pessoa vai ter toda aí a questão onde vai cristalizar realmente a personalidade, né, desse ser humano, muito baseado naquilo que ela já traz de bagagem espiritual, energética, que a gente consegue ver isso daí através do mapa, mas a forma como ela vai ser
vamos dizer assim, educada pelos pais, pela família, o contexto que ela vai estar inserida, né, o local, enfim, a sociedade em si, né, que vai também ser fundamental para a personalidade aí dessa pessoa. Então, o primeiro ciclo é o ciclo formativo. O segundo ciclo é o ciclo, na verdade, do trabalho que a gente fala. Então, é o ciclo produtivo. Esse segundo ciclo, ele é aquele período onde você é chamado a cumprir a sua missão aqui na Terra. É onde você realmente precisa colocar os seus dons em práticas, pegar os seus dons, né, desenvolver isso daí e também mais talentos. Você precisa adquirir mais talentos, desenvolver os seus dons e usar esses dons, né, para você fazer o bem para as pessoas, ajudar outras pessoas com isso, que é o propósito de vida, certo? E o terceiro ciclo, ele é o ciclo, na verdade, da velhice, né, aquele ciclo, teoricamente, aí do descanso, né, que é o ciclo onde a pessoa ela já teve o ciclo formativo, ela já teve o ciclo produtivo do trabalho, e aí seria o terceiro ciclo aí, o ciclo realmente da velhice, né, da terceira idade, a gente pode falar assim. Então, o que é legal aqui que a gente vai descobrir hoje? É assim, cada mês do ano, ele é regido por um número. Então, o mês de janeiro, consequentemente, é o mês 1, fevereiro 2, março 3 e por aí vai. Então, esse número correspondente ao mês é o que vai, as características desse número é o que vai, na verdade, dar, vamos dizer, o tom de como que vai ser a nossa infância, a nossa juventude, a nossa adolescência, porque as características desse número, elas vão nos influenciar psicologicamente. E aí, através disso, é a forma que nós vamos enxergar e vamos interagir nesse cenário aí na nossa família, né, na sociedade, mas nessa primeira fase aí da nossa vida. Então vamos lá. Para você que nasceu no mês de janeiro, né, ou que nasceu no mês de outubro, que são aí, né, simboliza o mês 1. No caso, o mês de outubro também é um mês 1, porque a gente, na numerologia, a gente sempre faz a redução teosófica. Então, a gente sempre vai reduzir os números. Então, outubro é o mês 10, a gente vai somar 1 mais 0, que é igual a 1, né? Somente os números mestres, o número 11, o número 22, na numerologia cabalística, são números que não se reduzem. A gente não faz essa redução para chegar num único número, porque são números mestres. Então, novembro, que é o mês 11, continua sendo 11, tá? Não vai ser o número 2. Então, é o seguinte, para você que nasceu no mês de janeiro ou no mês de outubro, você trouxe, né, a regência do número 1. A sua infância, a sua adolescência, a juventude foi regida pelo número 1. O que isso significa? Quais são as características do número 1? A gente está falando do número, primeiramente, de ação, um número que fala de individualidade também, né? Um número muito com a energia yang. Ou seja, o número 1, ele está diretamente relacionado com o masculino. Então, a pessoa que nasceu em um desses meses, ou janeiro ou outubro, geralmente, na fase da infância, vai ser uma pessoa que pode ter algum problema com a questão da individualidade, vai ter que começar desde cedo a trabalhar essa questão da individualidade. E um problema muito grande que pode acontecer, que quase sempre acontece, é que essas pessoas, é como se elas tivessem, ou elas vão ter uma distância realmente física do pai, né, do pai biológico mesmo. Então, ou elas não vão conhecer o pai, ou de repente o pai vai separar da mãe e vai abandonar e vai morar distante e não vai ter contato. Ou até mesmo pode ser que essas pessoas vão estar numa família onde vai ter o pai e a mãe, tudo certinho, né, casados, tudo bonitinho ali. Só que essa criança, ela não consegue, vamos dizer assim, criar uma conexão com esse pai. Então, a percepção que ela vai ter do pai, da figura masculina, é como se fosse um afastamento. Ela vai ter um sentimento de carência. É como se o pai não suprisse essa criança. E pode ser que realmente o pai seja uma pessoa ausente, pode ser uma pessoa que trabalhe muito, né? Pode ser alguém que vai estar sempre muito ocupado, e não vai ser aquele pai carinhoso, não vai ser aquele pai que vai estar muito presente na vida dessa criança. E isso, consequentemente, vão trazer problemas, né, na vida dessa criança. Quando chegar na adolescência, na segunda fase, né, desse primeiro ciclo, essa criança, esse adolescente, na verdade, ele vai continuar tendo problemas com a individualidade, vai ter que trabalhar isso, mas
Essa carência do pai pode trazer uma coisa de rebeldia, né, para esse adolescente, pode ficar muito rebelde e pode começar já na adolescência a ter dificuldade para poder se encontrar na área profissional, tá? Dificuldade para se achar na carreira, o que eu vou fazer da vida, meu Deus, qual é o meu propósito, tem que fazer de repente uma faculdade, qual curso que eu escolho, tô perdido, não sei. Por que isso acontece? Porque o nosso pai ele representa o masculino na nossa vida. Né? Nós temos a mãe, que tem a energia do feminino, o pai, a energia do masculino. Então, quando uma pessoa ela não tem essa conexão com o pai, ou cresceu afastada, ou não conseguiu, né, tá ali presente, não conseguiu sentir esse carinho, é como se isso fosse uma falta que essa pessoa carrega. É como se 50% dessa pessoa, justamente a fase do trabalho, tivesse ali faltante. Entende? Então, a pessoa vai ser aquela pessoa que às vezes não consegue se firmar em nada profissionalmente, não consegue se achar, não consegue começar um trabalho e levar até o final aquilo, não consegue fazer, porque falta esse lado masculino de ação, do fazer, do botar a mão na massa e fazer acontecer. Esse barulho é de chuva, tá, gente? Tá chovendo lá fora, eu espero que isso... né, dá pra gente seguir, né? Acho que não vai atrapalhar no vídeo. Mas então é isso, tá? Geralmente acontece das pessoas que nasceram em janeiro ou outubro ter problemas, né, na juventude relacionado com essa questão aí da falta do masculino em si. Então, por esse motivo, que na juventude, antes da pessoa entrar no segundo ciclo, que é o ciclo da maturidade, o ciclo do trabalho, a pessoa precisa começar a trabalhar a individualidade dela. Então, é bom que essa pessoa já, de repente, saia de casa já mais cedo, entendeu? Mais cedo no sentido de... Não fique aquela pessoa com 30, 40, 50 anos morando lá com o pai e com a mãe. É importante desenvolver a sua individualidade. E a melhor coisa para isso, de repente, é sair de casa e conduzir a própria vida, ser dono da própria vida. Nada melhor para você ser independente e conduzir a individualidade do que fazendo isso. Tá? Isso é muito interessante, é o que vai ajudar essa pessoa a se desenvolver, principalmente no seu aspecto profissional. É fazendo isso que ela vai ter mais facilidade para se encontrar profissionalmente, certo? Para as pessoas que nasceram no mês de fevereiro, mês 2, então são pessoas que têm a influência aí muito forte do número 2 nesse primeiro ciclo de vida, né? Como eu falei, no caso novembro aqui não entra, novembro fica sendo o mês 11 mesmo, tá? A influência do número 11, porque o 11 não se reduz. Então quem nasceu em fevereiro são as pessoas regidas pelo número 2. O que acontece com essas pessoas? Quem nasce em fevereiro, geralmente vai ser, na fase da infância, vai ser aquela criança que ou vai ser muito mimada, né? Aquela criança que vai estar ali, sabe, no seio familiar, muito mimada, né? Mas, assim, é uma criança que, por outro lado, tem uma sensibilidade muito, muito, muito grande. E o que pode acontecer na infância essa criança, geralmente, ela vai ter alguma figura feminina muito forte, muito presente na vida dela, que vai, assim, ser quase como uma inspiração, um espelho para ela. Alguém, assim, como se fosse um porto seguro. Essa figura pode ser uma mãe, a própria mãe, ou pode ser, de repente, uma avó, né? Mas é uma figura feminina que vai influenciar muito a personalidade dessa criança, independente de ser do sexo feminino ou masculino. Isso é muito presente. Por que acontece? Porque o número 2 é o número do feminino. A gente fala que é o feminino sagrado, é a sacerdotisa, né? No tarô, o número 2 corresponde ao arcano da sacerdotisa. Então, é o número do feminino. Quando chega na adolescência, o que pode acontecer com essa pessoa? Na adolescência, a pessoa pode ter uma insegurança muito grande, né? Trazer uma insegurança muito grande e a sensibilidade continua sendo aflorada. E aí, muitas das vezes, essa pessoa, né, que tem o número 2, pode acontecer de casar muito cedo, querer casar muito cedo, entrar num relacionamento muito cedo, justamente por essa questão meio que como se fosse de carência que essa pessoa sente, né? Então, ela quer entrar num relacionamento em busca de segurança. É como se o parceiro, a parceira, fosse trazer mais segurança para a vida dela, porque é como se ela se sentisse meio que vulnerável, né? Porque o 2, ele não é um número de ação. Ele é um número mais passivo, é mais receptivo, é o número da cooperação. Então, não é uma pessoa de muita ação. Então, inconscientemente, ela sente uma necessidade de se relacionar logo cedo, né? Às vezes vai casar
na adolescência, 17, 18 anos, já vai ter um parceiro, ou 20, 21, já na juventude, porque ela quer trazer essa segurança para a vida dela. E aí o que pode acontecer na fase, na terceira fase desse ciclo aí, que é a juventude, que as pessoas que nascem em fevereiro têm que ter muito cuidado. Essas pessoas podem ser vítima da intolerância dos outros. Como elas são passivas, elas têm a energia feminina, né, operando na vida, são pessoas que muitas vezes podem vir a se tornar capacho dos outros, podem vir a ser pisadas, porque elas acabam sendo muito vulneráveis, elas são passivas, elas são receptivas, e aí entra num relacionamento onde vai ter uma pessoa ali que vai ser extremamente, sabe, mandona, vai querer comandar a sua vida, e aí tem que ter um cuidado muito grande nesse sentido, tá? Pessoas que nasceram em fevereiro, se você tem um filho, uma filha, se você ainda tá nesse ciclo aí, se você é jovem, se você vai pra juventude, tenha cuidado com isso. Você que já passou, que nasceu em fevereiro, que nasceu no mês 2, em fevereiro, observa como que foi esse ciclo. Você não se sentia assim, meio vulnerável, sem saber como agir, como fazer, porque realmente esse número traz essa energia de passividade, de cooperação e traz um pouco de vulnerabilidade. Então é isso que essas pessoas precisam trabalhar mais essa coisa da ação, do fazer, da independência, e precisam ficar muito ligadas com o tipo de pessoa que se relaciona para não deixar que isso aconteça, para não vir a se tornar capacho dos outros, que isso é muito complicado, né? Eu acredito que deve estar cheio de pessoas aí que nasceram em fevereiro que de repente estão se relacionando com narcisistas, porque é o encaixe perfeito. O narcisista é aquele que chega e manda, né? E a pessoa fica lá se encaixando, fica fazendo, vira o capacho, vira, sabe, a pessoa que vai estar ali sofrendo nas mãos de uma pessoa totalmente dominadora. Então, muito cuidado com isso. Pessoas aí do mês de fevereiro. Agora, para você que nasceu no mês de março ou nasceu em dezembro, você é regido aí nesse ciclo com a energia do número 3, né? Eu acredito que esses dois aí são os melhores dos meses para se nascer. Gente, quem nasceu ou no mês de março ou no mês de dezembro, geralmente são pessoas que, assim, tiveram, né, ou vão ter aí uma infância extremamente popular. Então, porque 3 é o número da criatividade, é o número da comunicação, é o número da autoexpressão. Então vão ser aquelas crianças que vão crescer rodeada de amigos, né? É popularidade, aquela criança falante, aquela criança que já mostra aqueles dons artísticos, que gosta de aparecer, que gosta de se expressar, né? Que gosta de estar no meio de todo mundo. Isso é justamente a energia, a influência do número 3. Então vai ser aquela criança bem pra frente, assim, sabe? Muito falante. E na adolescência, o que é preciso ter cuidado é com a questão da dispersão. Muita dispersão. Então, às vezes, vai ser aquela pessoa que na adolescência vai precisar estudar, vai precisar ter foco, vai precisar ter organização e ela não vai conseguir ter nenhuma dessas características. Porque o número 3, ele é um número de muito movimento, né, e que traz muita dispersão para a vida da pessoa. Então a pessoa não consegue se organizar, não consegue ter estrutura para realmente organizar a vida. Então se você tem um filho, uma filha aí, que nasceu no mês de março ou no mês de dezembro, toma cuidado com isso. Desde cedo comece a dar ordens, né, colocar... dar um senso trazer um senso de organização para a vida dessa criança, ensinar regras e horários e como se organizar, porque é uma criança que tem tendência, um adolescente que tem tendência a ser muito desorganizado, não conseguir ter essa estrutura, essa organização na vida. Esse é o grande desafio. E isso vai se estender para a vida adulta também. Então pode ser aquele adulto, né, que vai chegar lá na fase da juventude, antes de entrar para a maturidade, e também vai ter dificuldade com organização, vai ter dificuldade para se estabilizar, às vezes vai começar a fazer coisas e não vai conseguir levar isso até o fim, porque começa, mas tem dispersão para todo lado, não tem foco, então fica difícil dar continuidade, tá? Então, vamos prestar atenção aí, se você é desse mês, né? Se você já passou dessa fase, observa como que foi tua infância, como que foi tua adolescência, como que foi a sua juventude, e aí começa a entenda que tudo tem um motivo, gente, nada é por acaso. Outra questão também para as pessoas que tem o número 3 aí, é que na fase da juventude também, são pessoas que podem ter muita dificuldade para poder se firmar também no relacionamento.
né? Levar um relacionamento a sério, conseguir se estabilizar num relacionamento, conseguir estar bem com outra pessoa, justamente pela questão da dispersão e da falta de foco e da falta de estrutura. Então, esse é um grande desafio que as pessoas que nasceram em março e em dezembro acabam enfrentando. Bom, para você que nasceu no mês de abril, né, o mês 4, regência do número 4, a gente tem aí, número 4, é o número do trabalho, é o número da estrutura, da lógica, da organização. No tarô, esse número é representado pelo arcano do imperador. Então a gente já pode, né, baseado nisso, entender que a pessoa que nasceu no mês de abril, na infância, vai ser aquela pessoa que geralmente vai ter já uma família que pode colocar muitas regras, aquela família que tem horário para tudo, tem que comer tal horário, dormir tal horário, tem que ser assim, tem que ser assado, bem dentro das regras. E o que pode acontecer, né, geralmente acontece muito, essa criança, ela ter uma figura ali que pode ser justamente um pai, né, porque o 4 traz bem essa característica do pai, o imperador, ele é um pai severo que está ali sentado no trono. Então pode ser uma criança que vai ter um pai ou muito severo, ou muito protetor, né, ou aquele pai que muito rígido, às vezes muito duro. Então pode ser uma fase, né, até bem complexa aí, bem pesada, né, para a criança poder suportar. Mas assim, por outro lado, quando chega na fase da adolescência, vai ser um adolescente que vai ter possibilidade de começar a trabalhar já muito cedo, já começar a trabalhar, já colocar a mão na massa, já fazer acontecer, ser regradinho ali, sabe? Achar a tua profissão ali e não ter problema com essa questão de ter que fazer profissões que exijam rotina, porque tudo é característica do número 4. E o que pode acontecer muito que eu vejo também, muitos jovens aí, então nessa fase entre a adolescência e entre a juventude, essas pessoas com 4, que nasceram em abril, vão ter a possibilidade de repente começar a trabalhar muito cedo e já adquirir um patrimônio financeiro até para a vida muito cedo. E isso é característica desse número, a influência do 4, né, que dá essa oportunidade de trabalho já desde muito cedo na vida. Né? A gente costuma ver muito isso hoje em dia, vários jovens aí que ficou milionário com 22 anos, com 23, chegou nos 25 anos e já é milionário. Então, às vezes, trouxe essa influência do número 4 muito forte ali no primeiro ciclo de vida, nasceu no mês de abril, ou pode ser que tenha até o 4 em outro setor aí do mapa muito forte, expressão, algum outro aspecto aí que também traga essa possibilidade. Mas na questão do nascimento, é isso, né? Agora sim, o que eu vejo de desafio para as pessoas que nascem nesse mês é justamente com a questão eu acho que a falta de flexibilidade. Tem que ter muito cuidado, porque assim, essa figura geralmente paterna, muito severa ou rígida ou muito protetora que vai ter na vida dessa criança, que pode ser o pai, também, sei lá, pode ser de repente a mãe talvez faz esse papel aí de pai e pode ser muito rígida, mas pode acabar podando os talentos, né, os dons que essa criança tem, que esse adolescente trouxe. Essa pessoa pode ser muito podada nos seus talentos artísticos, principalmente, porque quando a gente fala de 4, é totalmente o oposto do 3. Então, o que tem excesso no 3 é o que falta no 4, e vice-versa. Então, enquanto para o número 3, para quem nasceu em março ou dezembro, falta estrutura, organização, né, que são características do 4, para quem nasceu em abril e tem a energia do número 4, falta para essas pessoas justamente a popularidade, a criatividade, né, essa coisa de liberar os seus talentos, de conseguir se expressar muito facilmente, esse dom da autoexpressão. Isso pode ficar muito enrijecido, muito engessado na pessoa. E a pessoa pode vir a ter problemas em relação a isso, porque os seus talentos podem ser esmagados. E outra coisa também que esse excesso, talvez, de severidade, de normas e de regras, pode fazer com que essa pessoa venha, de repente, a ter problemas mesmo, assim, na sua vida profissional, né, na sua vida como um todo, na parte da juventude, justamente por isso, essa coisa da severidade, né, onde ela
acaba ficando muito engessado mesmo no seu mundinho e não consegue se desenvolver, não consegue se comunicar tão bem. Então seriam pontos aí a serem observados e trabalhados, né, para vocês aí do mês de abril. Agora, para as pessoas que nasceram em maio. Nasceram no mês de maio, então são regidas aí pelo número 5. Primeiro ciclo de vida com a influência do número 5. Esse é um número que eu diria muito perigoso. Chega a ser um pouco perigoso aí para as pessoas que nasceram, né, nesse período. Por quê? A gente pode dizer que o número 5, ele é o número de maior movimento que a gente tem aí. Um número bastante de versatilidade, de movimento, mas também um número de muita ação, O que acontece? Geralmente, quando uma criança nasce no mês de maio, pode acontecer muito dessa criança, do primeiro ciclo, ela ter uma desestrutura familiar muito grande. Porque 5 também é totalmente fora do contexto do 4. Para a criança que nasce nesse cenário, geralmente vai faltar regras na educação. Então vai ser aquela criança que geralmente não vai fazer o que quiser, ou vai ter um pai e uma mãe que não liga, que não tá ali presente, que não dá educação, que não tá junto. E aí o que acontece? A criança, ela desde cedo ela começa a sentir essa falta de regras, essa falta de normas, essa falta de ter uma família que tá ali fazendo o papel de família, educando essa criança para a sociedade, educando essa criança para o mundo ou para a vida. Então, ela vai sentir isso desde muito cedo, essa carência, essa falta, né? Porque não tem essa estrutura, é tudo muito doido. Pode acontecer também de pessoas que nasceram nesse mês, são pessoas que ou não cresceram no ambiente da família mesmo, de estar com o pai ou com a mãe, então costuma ser uma coisa, de repente, ter sido criado com uma avó ou com outra pessoa da família ali, mas não está com os pais mesmo, ou ter crescido num outro ambiente ali familiar, mas ter o pai ausente, a mãe ausente, ou ter só um dos dois ali presente na sua vida, justamente por essa confusão, né, essa coisa do movimento que o número 5 ele pode trazer para a vida da pessoa. E aí o que vai acontecer? Né? Outra coisa também pode ser que essa criança esteja num cenário aí, esse ambiente familiar, seja um local de muitas brigas, sabe? Aquela família desestruturada, onde de repente pode ter um pai que bebe, pode ter ali, sabe, um pai que bate na mãe, e essa criança fica no meio desse fogo cruzado, dessas brigas, dessa coisa, e cresce com o seu psicológico totalmente abalado em relação a isso. Então, o que vai acontecer na fase da adolescência? Essa criança, quando vira, né, um adolescente, quando chega nessa fase, pode ser aquele rebelde que a gente fala, nossa, é o rebelde sem causa. Então, uma coisa eu falei que é muito perigoso justamente por isso. É o número que traz mais propensão a levar um jovem, por exemplo, a ir para o mundo das drogas. Porque é como se essa pessoa, quando na adolescência, ele fosse para as drogas, ele fosse para alguma coisa ali, com a necessidade de suprir, como se fosse um buraco que ele tivesse dentro de si, devido a uma educação que faltou, uma família que faltou ali, que não esteve presente. Às vezes estava até presente, mas não estava fisicamente ali, no carinho, no afeto. Então, esse buraco emocional que esse adolescente vai ter, ou pode virar uma rebeldia muito grande, pode ser aquele adolescente que ninguém entende o comportamento, rebelde, que briga com os pais e quer fazer aquilo que dá na telha. Então pode ser aquele adolescente que vai querer fazer o que dá na telha, né? E que pode ir para o mundo das drogas ou da bebida, ou pode de repente também se viciar no sexo e, sabe, e usar isso de uma forma totalmente desenfreada. Então, e o que acontece? O que a gente tem que entender é que nessa primeira fase da vida, do 0 aos 7 anos, é justamente a fase que a criança vivencia, essa primeira infância que a gente chama, é o período onde todas as crenças da criança vai ser codificadas, né? Tudo vai ser codificado. Então a visão de mundo dela, a visão sobre relacionamento, a visão sobre homem ou sobre mulher, a visão sobre religião, sobre tudo, está nessa primeira fase. Então você imagina uma criança que cresce num ambiente onde tudo é desestruturado, como que vai ser a vida dessa pessoa quando chegar na fase da maturidade, na fase adulta? Vocês acham que essa pessoa vai ter um casamento estruturado, tudo bonitinho, tudo lindo? É muito difícil, porque a mente dela, ela cresceu vendo as situações e isso ficou cristalizado, isso tá ali na mente da pessoa.
Nos meus estudos que eu faço, eu já vi pessoas que já casaram trocentas vezes, que nasceram nesse mês e casaram várias vezes e não conseguem parar num relacionamento, muitas vezes. Tem essa dificuldade justamente por causa dessa desestrutura que a pessoa vivenciou desde a infância, por causa desse movimento doido e constante que o número 5 ele traz. Entende? Então, assim, é um número muito desafiador, né, e que a pessoa precisa tentar se situar desde cedo, buscar autoconhecimento para poder se estruturar e organizar a própria vida, porque senão pode dar muito problema na vida adulta. Pessoas que nasceram no mês de junho, regidos aí pelo número 6, influência do número 6. Bom, vamos entender o que é o número 6. O arcano que representa, né, no tarô, a simbologia do 6 é o arcano dos enamorados, né? O arcano dos namorados aí. Então, esse número é um número muito ligado com questão de escolhas. E o 6 é um número ligado com o bem-estar, o cuidado, é a coisa dos relacionamentos, das trocas e principalmente da família. Né? Então, a pessoa que nasceu em junho, geralmente vai ser aquela pessoa que vai ter uma infância também bastante pesada, uma infância cheia de obrigações. E olha só por que acontece isso. Eu tenho propriedade para falar porque eu sou do mês de junho, então eu peguei a energia desse número. E aí, vou até contar um pouquinho da minha história para vocês. No meu caso, eu assim, fui a filha mais velha, depois eu tive mais 4 irmãos, e aí eu tive que ajudar a cuidar de todos os meus outros irmãos. Não é nem que eu tive, né? Mas olha o que o número 6 ele faz. Ele desperta na pessoa esse senso de obrigação e de responsabilidade para com a família. Entende? Então vai ser aquela criança que às vezes vai fazer de livre e espontânea vontade. Vai ser uma criança prestativa, que vai estar ali, que vai ajudar, né? Só que ela vai ficar sobrecarregada com isso. Ela vai colocar esse peso, às vezes, no ombro. Então eu, por exemplo, fui uma criança que muitas vezes eu não podia nem brincar, eu não podia fazer nada porque eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Às vezes pegar um papel que não era meu ali e cuidar, assim, de uma forma ferrenha. E aí o que acontece? Quando eu cheguei na vida adulta, eu tive diversos problemas e aí, por muitas vezes, eu ficava até culpando os meus pais, eu ficava achando, poxa, por que foi tão difícil? Por que a minha infância foi assim? Por que os meus pais foram tão severos e tão rígidos e colocaram tantas obrigações nas minhas costas? Então, quando eu descobri isso daqui que eu tô falando pra vocês, uma das coisas que eu consegui fazer, que foi assim uma virada de chave na minha vida, foi que de imediato eu consegui perdoar os meus pais por causa disso. Porque eu entendi que a culpa não era deles. O fato de eu ter tido essas responsabilidades, independente de eu ter nascido naquela família, eu poderia ter nascido numa outra família totalmente diferente. Mas se eu tivesse vindo nesse mês de junho, eu também teria obrigações também, talvez de uma forma diferente. Mas eu teria. Então a culpa não é das pessoas. A gente é que traz, na verdade, no nosso destino, aquilo que a gente precisa passar nessa existência para que a gente possa evoluir. Então, quando você entende isso, você para de culpar as pessoas, você para de colocar esse peso nas pessoas e entende que o perdão depende realmente de você e que você não é uma vítima. Se você passou por aquilo, ok, foi difícil, doeu, a gente entende, mas de alguma forma isso foi benéfico e foi útil para a sua evolução, para o seu crescimento como ser humano. Então é isso que acontece. Pessoas do mês de junho tem essa coisa de estar muito ali, de ter muitas regras e muitas normas e, na verdade, pegar muitas vezes um trabalho e fazer um trabalho que, na verdade, não seria nem obrigação dela, mas ela se sente impelida a fazer aquilo, porque o 6 é esse número muito ligado com a família, então ela toma para si essa obrigação. Na adolescência, o que vai acontecer com essa pessoa é que pode acontecer, e isso é uma coisa muito inconsciente, porque como esse número é um número ligado com relacionamentos, essa pessoa pode de repente se apaixonar muito cedo, pode querer sair para poder sair de casa, muitas vezes até para se livrar dessa coisa, desse peso, dessa obrigação com a família, de forma inconsciente, essa pessoa vai lá e arranja um parceiro, ou se casa, né? Ou encontra uma pessoa e já casa para poder sair dali, para poder sair desse ambiente familiar, né? Essa coisa, às vezes, muito sobrecarregada ali, onde ela está tendo um excesso de trabalho. Então, pode acontecer. E o grande problema disso é que, na maioria das vezes, esses casamentos aí precoces ou do início da juventude, quase sempre não vai dar certo,
né? Porque é uma coisa do inconsciente, a influência desse número faz a pessoa se casar muito cedo, e aí esse casamento vai acabar não durando. Vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, muito relativo, e porque a pessoa não estava pronta para aquilo. Foi uma decisão prematura, foi uma decisão simplesmente baseada num peso que ela estava vivendo, influenciada pela energia do número 6, da coisa do relacionamento. Então, é como se fosse uma fuga para ela sair dali, daquele local. Ela acaba tendo um parceiro, se casando e saindo, né? Deixando, vamos dizer assim, a família. Agora, pessoas que nasceram no mês de julho, mês 7, influenciados pelo mês 7. Bom, número 7, arcano do tarô, representado aí pelo carro, né? É o arquétipo aí do carro. E quando a gente fala de número 7, um número totalmente voltado para a espiritualidade, para a intelectualidade, é um número de mais reflexão, de mais análise, de lógica. Então, a pessoa que nasce no mês de julho, geralmente vai ser aquela criança que vai sentir desde cedo um isolamento social muito grande. Vai ser aquela criança como se ela não se encaixasse, né? Como se ela fosse... Às vezes a gente pode falar até aquela coisa da síndrome do patinho feio, que tá ali, como se não pertencesse àquele local, né? E ela cresce com isso, muito isolada, muito ali no seu mundinho, às vezes sem interação com outras crianças, num ambiente muito fechada mesmo, assim, socialmente. E pode acontecer também de ser uma criança que vai estar inserida num ambiente familiar com uma influência religiosa muito grande. Então, às vezes vai ser aquela criança que desde cedo vai crescer na igreja, vai estar ali na igreja, fazendo coisas da igreja, cantando, né, tendo essas responsabilidades. Um exemplo que a gente tem disso, inclusive, é, por exemplo, a cantora Marília Mendonça. Vocês veem que ela nasceu em julho e ela desde muito cedo, né, ela até desenvolveu esses dons dela na igreja, foi cantando na igreja que ela começou, né, cantando e tal. Então, veio desse ambiente mesmo religioso ali muito forte na vida, tá? Isso, pela influência do número, pode estar muito presente, né? Ou um ambiente religioso, um ambiente espiritualista, um ambiente talvez muito intelectual também, e isso vai ser, assim, muito importante depois na vida adulta da pessoa. Isso vai ter uma influência muito grande. Na adolescência, essa pessoa pode continuar tendo aí esse tipo de complexos, pode ser aquele adolescente que não se entende, que fica realmente restrito, pode ter dificuldades para poder desenvolver os seus dons, né, vocacionais, a sua vocação, ter dificuldade também de se encontrar na vida, nesse sentido, nesse contexto profissional. E na juventude, quando essa pessoa chega na fase da juventude, é o cenário onde ela pode trabalhar mais essa coisa das energias do 7, que vai ser desenvolver a sua intelectualidade, desenvolver a inteligência, ou às vezes a própria espiritualidade. Então vai ser na fase da juventude, ali vamos supor dos seus 21 aos 27 anos, ou até os 30, depende de quando que essa pessoa vai entrar no segundo ciclo de vida. Vai ser uma fase muito propensa para ela se desenvolver intelectualmente e usar os seus dons. Esse número também é muito voltado para a questão da informática, tá? Então eu acredito que grandes gênios aí da informática, grandes pessoas que trabalham nesse mundo aí mesmo da computação, pode ter essa influência do 7 também muito presente na vida, porque é um número também muito voltado para isso, que é para essa coisa do intelecto, da análise, da reflexão. Então tá muito aqui da mente, sabe? Do trabalho realmente com a mente. Então o grande desafio do 7 é desenvolver esses aspectos aí de sociabilidade, que é uma coisa que fica realmente muito fechado nesse primeiro ciclo de vida. Pode ser um período muito restrito aí para essa pessoa. E depois, lá no segundo ciclo, ela pode vir a ter dificuldades por causa desse ambiente fechado socialmente que ela vivenciou nesse primeiro ciclo. Então esse é o grande desafio, desenvolver a sociabilidade, né? Sair do casulo, do mundinho. Agora, para as pessoas que nasceram no mês de agosto, regência do mês 8, então, aliás, regência do número 8, mês de agosto, número da justiça. Então, arcano do tarô correspondente ao número 8 aí, que simboliza a justiça. Então, as pessoas que nasceram em agosto, geralmente elas vão ter oportunidade, desde de cedo, né, de ter uma boa educação na vida. Então, desde a infância, geralmente é aquela criança que vai ter oportunidade ali pelos pais
de ter, né, uma boa educação, de ter estudos, de ter escola. Às vezes vai estar numa família onde ela vai ter, sabe, uma família que tem condições ali também de trazer uma boa vida para essa criança, no sentido de sair, de viajar, no sentido de ter realmente na questão material, de conforto, pode ser muito propício para isso, nessa primeira fase aí, tá, da infância. Quando chega na fase da... Só que vale lembrar que é um período também que exige muito, tá, dessa criança. Exige muita força dela para poder conseguir levar, porque também 8 não é um número fácil, né? É um número também muito ligado com o progresso, que vai exigir dela uma maturidade já também desde muito cedo. Quando se chega na fase da adolescência, o que pode acontecer com essas pessoas é elas ficarem numa busca constante por autoafirmação, porque o número 8, ele é o número que a gente fala do poder pessoal, tá ligado com justiça, poder pessoal, número da materialidade. Então essas pessoas podem ficar na adolescência totalmente buscando essa coisa da aprovação, sabe? Da aprovação, de ser aprovado, de ser bem-quisto pelos outros. É a tal da afirmação o tempo inteiro. E isso tem que ter cuidado, que pode ser muito prejudicial, né? E na fase já adulta, quando chega na fase aí da juventude mesmo, a partir dos 21 anos, né? A gente pode falar assim, até a entrada do segundo ciclo, essas pessoas têm que ter muito cuidado com a questão da ganância, porque assim, é um número que traz uma necessidade muito grande, até uma certa ambição da pessoa querer buscar o dinheiro, né, os bens materiais, a questão muito voltada para essa coisa do físico. Então, se a pessoa não tiver cuidado, pode se tornar muito ambiciosa na vida adulta, e isso pode ser muito prejudicial. Então, o grande desafio de quem nasce no mês de agosto é cuidar dessa questão da sua ambição, principalmente da ambição material, ou às vezes a sede de poder, a sede de querer, né, ter poder a qualquer custo. Esse número, inclusive, é um número que pode, vamos dizer assim, forjar desde de muito cedo grandes empresários, né? Então, pessoas que nascem no mês 8 já têm grande chance de se tornar um grande empresário, justamente por isso, porque desde cedo, na infância, adolescência, já recebe muita influência desse número, né? Do poder pessoal, da imponência, né? De conseguir estar ali, de ter o magnetismo pessoal e até força realmente para poder administrar e fazer, e essa busca pelo poder. Então, é um número que já forja desde cedo. Pode ser políticos ou advogados também, que a gente está falando de justiça, então está muito ligado com essa coisa do direito, né? Advogados também, então podem ser regidos aí por esse número. E também empresários, tá? Então, políticos, empresários e advogados, porque tá tudo ligado aí com esse número da justiça. Então, o grande desafio é equilibrar para não perder realmente a mão, né? Não ser extremamente ambicioso aí na questão da busca material e do poder. Agora, para as pessoas que nasceram no mês de setembro. Então, regência do número 9 nesse primeiro ciclo. Esse, sem dúvida alguma, é o mais difícil de todos os meses, o mais difícil de todos os números. Por quê? Porque o número 9 é o número mais humanitário que a gente tem. Então, a criança, a pessoa que nasceu no mês de setembro, na infância, ela vai ser uma criança que vai estar sempre cheia de tensões, porque ela não se sente compreendida. É como se ela tivesse sempre, ela tem um sentimento de estar sempre deslocada, né? E é uma sensação o tempo inteiro de não pertencimento, e como se ela carregasse um vazio interior muito grande. Então é aquela pessoa que parece que está perdida, certo? Quando a pessoa chega, essa pessoa na fase da adolescência, aumenta ainda mais essa coisa da sensibilidade que ela vai sentir, continua com sensibilidade e pode ter muita dificuldade nos relacionamentos. Então vai ser aquela pessoa que vai ter dificuldade até para a questão de relacionamentos amorosos na fase da adolescência. Na fase da juventude, vai ser uma pessoa que pode ter muita dificuldade com a questão profissional, porque 9, ele não é um número material, ele não é um número ligado à matéria, ele é totalmente o oposto do número 8. Então, enquanto a gente tem o número 8, que é o número materialista, da justiça, que a pessoa busca bens materiais,
O 9, ele é totalmente o oposto disso. A gente pode falar até que é o número de Jesus. Então, é aquele número muito mais voltado para a espiritualidade, é regido, na verdade, aí o símbolo, né, o arcano do tarô, que simboliza o 9, é o eremita. Então, por aí você já vê que é aquela pessoa que pode, já desde a infância, ser muito fechada em si, fechada no seu mundinho, e é aquela pessoa que sente o vazio interior e que sempre ela tenta buscar as respostas para as coisas, já desde criança, dentro dela, sempre buscando por si. É como se essa pessoa tivesse já uma sabedoria, tivesse alguma coisa, a intuição dela é muito forte. Então, ao invés dela perguntar para os outros ou pedir ajuda, é aquela criança que vai buscar no seu próprio interior. Né? O grande desafio que as pessoas que nascem em setembro, elas vão ter na vida, é justamente a questão do autoconhecimento. São pessoas que precisam, todos nós precisamos, mas quem nasce em setembro, o autoconhecimento é fundamental. É fundamental. E não é uma fase, esse primeiro ciclo para a pessoa do número 9 não é nada fácil. A pessoa se sente muito incompreendida, se sente realmente fora da casinha, fora do contexto. É como se a pessoa estivesse ali numa família, muitas vezes, e ela se sente o peixinho fora d'água, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? É como se não pertencesse àquele lugar, como se ela estivesse totalmente deslocada. Isso é muito complexo. Agora, para vocês verem o quanto esse número é forte, quem que nasceu no mês de setembro? Uma grande... a gente pode trazer como uma pessoa muito notável, né, na humanidade. Madre Teresa de Calcutá nasceu no mês de setembro. Daí não podia ser diferente. A gente viu tudo que ela fez aí na vida dela, né, como um todo, o quanto ela se doou, o quanto de compaixão estava presente na vida dela, né, nessa coisa do cenário espiritual, e o quanto ela foi uma alma realmente que quis o bem aí de pessoas. Então tudo isso, essa ação, esse caráter que foi forjado nela, que impeliu ela a ter esse tipo de ações, veio justamente da influência do número 9, do mês de setembro, que ela passou nesse primeiro ciclo de vida, nessas 3 fases aí, infância, adolescência e a juventude. Então, um número muito bonito, mas assim, às vezes muito difícil de se compreender e muito difícil de se lidar, não é nada fácil. Para as pessoas que nasceram em novembro, que a gente já falou de outubro, já falamos de dezembro, só falta agora novembro. Pessoas que nasceram em novembro, regidas pelo número 11, também é um número complexo. O 11 é representado aí pelo arcano da força, né? O símbolo aí no tarô, arcano da força. Então, também é um número para a pessoa que nasce nesse mês, vai ter uma infância difícil, justamente também na questão de sentir um não pertencimento. É muito difícil a pessoa se colocar, a pessoa também fica meio deslocada, parece um pouco com o número 9. E o número 11 também é ligado com a espiritualidade, então a pessoa que nasce nesse mês, ela já desde pequena, né, desde muito cedo, começa a despertar essa coisa dos dons espirituais na pessoa. É uma característica que começa já a ser trabalhado muito cedo. Também é uma pessoa que também pode ter ali uma figura materna muito influente na vida dela, né? Embora eu falei que foi no mês de fevereiro, no mês 2, porque é o mês do feminino. O 11 também, quando a pessoa, ele é um número que não se reduz, é um número mestre, então não é correto a gente reduzir 1 mais 1, 2, não fazemos isso, por ser um número mestre. Mas vamos dizer que se a pessoa pegar o aspecto mais sombra desse número, ela vai ficar vibrando na frequência do número 2, né? Porque a polaridade correta, o polo positivo é que é o 11, que é mais grandioso e tal. Mas para quem talvez esteja no desequilíbrio, pode pegar a frequência a vibração do 2, e aí vai ter sim, essa criança pode ter uma figura materna, pode ser uma mãe, pode ser uma avó, né, mas uma figura feminina que também pode ser muito presente, pode trazer inspiração, pode estar ali muito, muito presente na vida dela nessa fase da infância. Na adolescência é muito complexo para quem nasceu no mês de novembro, porque é um momento, eu tô falando isso porque eu tenho, né, na verdade, uma irmã que nasceu nesse mês. E assim, é absurdo a sensação de complexo que a pessoa sente no período da adolescência.
assim, mexe muito com a cabeça. É como se a pessoa se sentisse, às vezes, é uma coisa de inferioridade, né? O adolescente, ele coloca muitas vezes na cabeça que ele está sendo ridicularizado, que as pessoas estão falando mal dele, porque essa coisa de não se encaixar, né, do não pertencimento, de achar que não é igual aos outros, que não tá na mesma pegada, faz com que a pessoa se veja como se fosse inferior, estivesse sempre no polo inferior, estivesse no aspecto mais inferior e estivesse sendo visto ou ridicularizado pelos outros. Mas às vezes é uma coisa só mesmo da cabeça da pessoa, né? Porque é uma influência tão forte, uma influência psíquica muito pesada, muito forte, e a pessoa acaba tendo esse tipo de comportamento que ela nem consegue explicar. E aí, às vezes, pode ficar aquele adolescente rebelde também, aquele adolescente, sabe, que é difícil o pai e a mãe compreender, é difícil o pai e a mãe, sabe, conseguir conversar, conseguir trazer ali pra si, porque é uma rebeldia muito grande. E quando a gente fala do número da força, do arcano da força, né, no tarô, é justamente essa coisa de controlar o seu lado mais animalesco, né? É você não deixar o seu lado animal vir à tona. E isso na adolescência, imagina, é um período onde os hormônios estão em ebulição. Então é muito difícil, como que o adolescente vai controlar isso? Na fase adulta, quando chega na juventude, pode ser pior ainda, porque aí que essa coisa do aspecto do lado animal pode vir à tona, entendeu? Então pode ter uma pessoa que tem que ter muito cuidado com essa questão no desequilíbrio, às vezes até na questão dos relacionamentos, na questão sexual, na questão de como se envolve, né? Porque é uma pessoa que pode ter ali, se não se equilibrar, se não tiver cuidado realmente com a mente, pode acabar se perdendo mesmo nessa fase aí da vida, da juventude. Então, é muito desafiador também, tá? Para quem traz aí, para quem nasce em novembro. E aí, o que vocês acharam, tá? Você se identificou aí com o seu mês de nascimento? Você fez aí uma retrospectiva, voltou na sua infância, adolescência, começou a cair algumas fichas aí pra você do quanto o mês que a gente nasce, ele tem essa influência na nossa vida? E justamente nessa fase do primeiro ciclo, que é o ciclo formativo, que a gente tá ali com a personalidade, também formação. Então, a gente tem uma influência muito grande. Né, parte do que nós somos hoje, comportamento que nós temos hoje, a gente sabe que tudo isso veio lá dessa fase da infância, né, principalmente da primeira infância, do 0 aos 7 anos, que acaba sendo codificado ali, né, aquilo que a gente vivencia nesse ambiente familiar, né, vivencia com os amigos, ou no ambiente familiar, ou com as pessoas próximas, os familiares. Isso às vezes vai repercutir, vai reverberar na vida da pessoa durante a vida inteira. Então me conta aqui o que você achou de tudo isso. Pra você, realmente é o que você vivenciou? Escreve aqui nos comentários, fala pra mim, tá? E assim, gente, isso daqui que eu tô trazendo, vamos dizer assim que é só a pontinha do iceberg, tá? A gente tá falando de numerologia, tá falando só do mês do ano, aliás, só do mês aí do seu nascimento, mas assim, a data de nascimento, quando a gente faz aí um mapa numerológico, uma consulta numerológica, a data de nascimento por completo, ela traz assim vários aspectos que a gente consegue entender da vida de uma pessoa. Então a gente consegue entender onde que a pessoa está, qual o momento de vida, qual o desafio que essa pessoa tem, qual o ciclo de vida que ela tá, qual a maior oportunidade, a janela de oportunidade que está aberta para essa pessoa nesse momento. Ela vai mostrar os karmas que a pessoa traz, sabe? Vai mostrar os aprendizados que a pessoa precisa aprender realmente para poder evoluir. Então, uma série de coisas, tá? Não é só porque a gente tem o dia, o mês e o ano. Todos eles têm um significado nessa questão aí do nosso mapa numerológico, na nossa vida, no nosso contexto. Eu falei hoje só aqui da questão do mês, né, que tem a ver com o primeiro ciclo de vida. Depois vou trazer mais vídeos falando disso, falando também sobre o ciclo, principalmente produtivo, que é o ciclo do trabalho, pra gente entender, que também é muito importante, que é o ciclo da missão, de você cumprir o teu papel nesse mundo, a sua missão de vida. Eu vou falar depois disso. Mas se você quiser saber muito mais aí, né, de você, se entender, se conhecer, porque autoconhecimento é tudo nessa vida, né? E para você se você já passou do primeiro ciclo de vida, entender em qual ciclo que você está, o que esse ciclo pede de você, qual o número que está influenciando nesse ciclo, o que você deve fazer para você
realmente evoluir, para você se desenvolver, né? Ter um desenvolvimento pessoal muito maior, né? Porque quando a gente conhece os nossos números, a gente, na verdade, tem o potencial, é como se a gente tivesse uma alavanca na nossa vida, pra gente poder, sabe, sair do lugar com muito mais rapidez e fazer as coisas acontecerem. É impressionante você se autoconhecer. E a numerologia cabalística, ela traz esse potencial pra gente, para entender, né, os números que nós trouxemos ao nascer, tanto no nome de nascimento, quanto na data, né, no dia, mês e ano que nós nascemos, e saber disso, conhecer esses números, olha, pode te dar um poder de potencial enorme. Então é como se você fosse ali, de repente, estivesse andando como um Fusca, quando você entende seus números, quando você descobre, quando você sabe quem é você, para onde que você pode ir, o potencial enorme que você tem, que talvez você não está usando porque você nem sabia que tem. Quando você descobre isso, você pode sair de uma pessoa que está andando como um Fusca e virar uma Ferrari, entendeu? Você pode, virar uma chave assim muito rápido na sua vida e se desenvolver o teu potencial e fazer a tua vida acontecer. Porque quando a gente descobre, e pelo mapa, você tem uma noção de quem é você, o que você está fazendo aqui, para que você nasceu e para onde você vai. O mapa, ele responde uma gama de perguntas na sua vida, tá? Então, se você quer fazer uma consulta aí numerológica completa, com o mapa numerológico, a consulta e mais ainda a harmonização da sua assinatura, que é o que vai te ajudar, de repente, a melhorar, né, os aspectos mais negativos, as faltas ou os excessos que você tenha no nome, harmonizando a assinatura, é como se os caminhos se abrissem mais ainda para você se desenvolver. Então, tudo isso aí na minha consulta, se você quiser fazer seu mapa numerológico, tá? Entra esse combo completo, consulta numerológica, mais o mapa, mais a harmonização da assinatura. Para quem quiser saber mais, vou deixar o link aqui abaixo, tá? É só me chamar aí, é só clicar nesse link aí para você falar comigo no WhatsApp, para eu te explicar como funciona aí o mapa e passar mais informações aí para você, para quem estiver interessado e quiser fazer. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tem ajudado aí muita gente, assim como eu disse pra vocês que esse conhecimento me ajudou muito na minha vida. Eu consegui, como eu falei, eu consegui perdoar meus pais, eu consegui perdoar pessoas importantes, porque quando eu era uma pessoa leiga, quando eu não entendia isso, eu me via como uma vítima das pessoas. Então eu achei que eu tive a infância que eu tive, porque os meus pais foram muito severos e porque colocaram muitas responsabilidades nas minhas costas. Então eu era aquele ser humaninho que se vitimizava o tempo inteiro. E quando eu entendi esse conhecimento, eu falei o quê? Não, a culpa não é deles. As pessoas não são culpadas. A gente não é vítima de ninguém. Então vocês começam a entender que todos nós já nascemos como se a gente estivesse realmente já predestinados a viver certas situações aqui, né, nesse planeta, aqui nesse mundo, para a gente poder crescer e evoluir. Então, se você nasceu, é isso que fica como aprendizado. O mês que você nasceu, você sabe que é porque você tinha que passar por essas situações, você tinha que ter essa influência psíquica desse número na sua infância, nesse primeiro ciclo, para você ter um comportamento X ou Y no seu segundo ciclo, no terceiro, porque isso é o que vai te fazer evoluir como pessoa, como ser humano. E não é se vitimizando que você vai melhorar isso. Ah, Lu, mas eu sou vítima hoje de uma pessoa que é um narcisista. Você está falando então que eu não sou vítima? Como assim eu não sou vítima? É um narcisista. Entenda uma coisa. Eu sei o que é se relacionar com um narcisista. Eu já passei por isso. Eu sei. E eu já me coloquei nesse lugar de vítima também. Eu sei que não é fácil. Só que pensa o seguinte, enquanto a gente não se curar por dentro, enquanto a gente continuar se vitimizando e culpando pessoas, nós vamos continuar atraindo pessoas para a nossa vida que vai ficar vivenciando esse papel e fazendo a gente ter que entrar em contato com essas feridas para que a gente possa curar isso daí. Então, o narcisista, se você vive com uma pessoa narcisista, uma pessoa abusiva, uma pessoa que você acha que você é vítima, por que isso está acontecendo? Enquanto você se vitimizar, lógico, não é que você tem que ficar com a pessoa não, o correto é se afastar. Mas não adianta você se afastar, você cortar o contato, como é falado, e você não mudar isso dentro de você não curar essa ferida que tá aí. Porque um narcisista, uma pessoa abusiva, só entra na sua vida para poder, como se ele fosse um ator. É um ator que tá ali, que vai simplesmente desempenhar um papel, sabe? Vai executar um papel, que na verdade é um roteiro que já tá escrito aqui, na tua mente, no teu coração. Ele só é um ator que vai ficar desempenhando esse papel, porque você já escreveu o roteiro. Se você for lá e mudar o roteiro da tua cabeça,
entender que você não é vítima, se curar, tirar essas crenças limitantes, tirar essas dores, essas feridas que estão no seu coração, você não vai mais atrair esse tipo de pessoa. Você vai atrair pessoas que vão vir curar outras questões complexas que você tenha, mas não essas. Por isso que o perdão é tão importante. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Por isso que entender aquilo que você passou na sua infância é tão importante para você hoje olhar para você como ser humano e falar assim, poxa, o que eu preciso melhorar na minha vida? O que eu preciso aprender? O que eu preciso curar que eu vivenciei na minha infância, na adolescência, na juventude, que eu ainda não me curei? Que está me trazendo dores, que está me trazendo mágoas, que está me trazendo pessoas inadequadas. Então isso é pra gente se enxergar e se conhecer, tá bom? Espero que esse vídeo aí tenha feito sentido pra muita gente, tenha ajudado muita gente. É isso, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, compartilha com pessoas que você gosta, porque eu acho que é um conhecimento muito bacana isso que eu passei aqui hoje. Eu acho que pode ajudar muita gente, sim. Então compartilha com as pessoas que você gosta. Se não é inscrito aqui nesse canal, já se inscreve, tá? Se inscreve, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos, tá bom? Super beijo então pra você. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.